Olá, pessoal, um bom dia para vocês, tá? Então, vamos estar dando início à nossa aula síncrona, tá certo? Tá? Essas são algumas das orientações importantes iniciais, tá? Então, vocês podem, durante a aula, anotarem, né? Fazer anotações das suas dúvidas e no final da aula a gente vai fazer a abertura para as perguntas, tá bom? Tá? Bom, o que que acontece, né? O que vocês estão vendo aí já, o curso técnico em TI, tá certo? Tá? Meu nome é professor Fabrício, tá? Eu sou graduado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Docência da Educação Profissional e também licenciatura em Computação, tá? Eu já trabalhei pelo Sistema S, Senai e Senac, vocês devem conhecer muito bem já, né? Tanto em Brasília quanto em Sobradinho, Gama, Taguatinga, a gente já conhece, rodou bastante o DF aí. E atualmente estou pela Secretaria de Educação, tá? Em determinados momentos já trabalhei também na Microlins, né? Então foi um outro órgão que também tinha, né? Nós tínhamos aqui no DF, só que hoje nós não temos mais, né? Já tenho aí uns 15 aninhos, né, de experiência nessa área de informática aí, tá? E é o que eu te falo, já aviso a vocês, essa área é a área que mais se desenvolve, mais movimenta, mais se atualiza, tá? Então, vocês que estão entrando nessa nova área, né, eu já aviso a vocês vão ter que ficar estudando bastante, né? Muitas vezes, tá? Vocês vão ter que entrar em sites, vocês vão ver um determinado assunto que no outro dia ele já pode estar atualizado. É a mesma coisa para celular, computadores, tá bom? Bom, nossa disciplina, então, é a disciplina de SGBD, tá? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, né? Então, nesse caso, vocês vão estar encontrando dentro dessa disciplina vários assuntos focados em banco de dados e nesse gerenciamento do banco de dados, tá bom? Aqui são algumas das fontes que eu indico para vocês, tá? Alguns livros, tem alguns livros desses que são virtuais, tá? Você vai encontrar na Amazon, tá? Em valores acessíveis, tem alguns deles que vão estar gratuitos em outros sites, né? Em plataformas também eles vão estar em PDFs, tá? Então vocês conseguem obter, né? Acho interessante vocês também obter os PDFs, guardarem, né? Lerem os PDFs de todas as 4 etapas que vocês vão estar tendo dentro da disciplina, né? Porque, porventura, em algum momento você não conseguir dar continuidade dentro da área, porque muitos fazem o curso e não conseguem ter o prosseguimento dentro da área, é interessante que vocês tenham o material em si, para que em algum momento você volte, comece a analisar, tá? MySQL, SQL, introdução ao sistema de banco de dados, são livros importantes que vocês podem estar observando e analisando a todo momento. É lógico que também existem vídeos, né? Existem alguns sites, alguns vídeos no YouTube que vocês também vão conseguir ter uma ideia, né? Sobre a noção de banco de dados, tá bom? Bom, o que que acontece? É a origem do banco de dados, né? O banco de dados em si, né? Eles são guardados os dados em si, né? Vamos iniciar assim que fica mais simples. Os dados em si, eles são guardados em papel, originalmente, né? Então, por exemplo, se iniciava anotando tudo em papel, pegava esses dados, esses papéis se armazenavam em pastas, e cada pasta era armazenada em quê? Em armários, certo? Esses armários você pode encontrar alguns armários antigos, mais novos, não importa. Em tudo que é lugar que você encontra um papel, é uma informação, é um dado, tá? Pode ser, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma loja. Ela vai cadastrar as pessoas que vão estar visitando a loja. Então, ela vai pegar nome, ela vai pegar endereço, telefone, e-mail, né? Hoje em dia, pega o telefone para você mandar mensagem via WhatsApp. Então, são informações, são os dados. Mas, antigamente, isso que eu falo antigamente 10 anos, né, 15 anos, 30 anos, a gente tem
todo o costume de trabalhar somente anotando tudo em papel. Hoje em dia a gente mistura papel com computador, né? É tudo trabalhado em si, mas originalmente era tudo guardado em papel, tá? Então, o que que acontece? Cada objeto de cada um papel, eles vão formar o quê? Eles vão formar um banco de dados. Então, você pode imaginar o seguinte, que um papel, ele pode ser um registro, né? Uma informação. Uma pasta, ela pode estar sendo uma tabela que você tem em dados, certo? E cada armáriozinho daqueles que você tem ali, que você tem o armário físico, né, onde você está guardando todas aquelas informações, elas podem ser o quê? Pode ser um arquivo, tá? Então, hoje em dia, está muito mais simplificado, porque você não tem aquele monte de papéis, né, sendo guardados, né, de forma que ocupem muito espaço. Hoje em dia, a maioria, tudo é guardado em arquivos, você tem tabelas que eu falo são tabelas do Excel, né, que é um foco, um exemplo principal que nós temos hoje em dia, né, o que eu falo muito para os alunos é, se você precisa ter uma base para poder trabalhar com informática. Se você precisa de uma base legal, então primeiro você começa ali com uma base em um Word, documentos. Se você não vai trabalhar em Word, você vai trabalhar em LibreOffice, né, que é o software livre. Ou você vai trabalhar, isso também você vai ter que trabalhar com Excel, criação de tabelas. É uma base que você já inicia para banco de dados, tá? Todas essas informações, todos esses dados que são guardados em si, né, são necessários hoje em dia, tá bom? O que que acontece aqui? Se a gente for fazer uma comparação, né, com os sistemas mais tradicionais de processamento de arquivos, né, existiam muitas limitações, né? O que que seriam essas limitações aqui, né? Então você pode analisar, né, essa redundância não controlada, né? Por exemplo, o que quer dizer redundância? Redundância é repetição de nomes, repetição de dados, dados repetidos. Então, por exemplo, você tem um dado de uma pessoa e você tem repetido essa mesma informação daquela mesma pessoa em outro lugar. Então, isso é uma repetição, é um problema de redundância que não é controlada, tá? Você tem inconsistência das informações, vamos supor, você anotou um telefone de uma pessoa, você vai entrar em contato e esse telefone não pertence a essa pessoa, né? Então, a informação foi anotada errada, há uma inconsistência aí, certo? Problemas de atomicidade, dificuldades de acesso de dados, anomalias, que são problemas que quando você tem uma atualização de um dado e esse dado não é atualizado, porque hoje em dia a gente depende muito da internet, né? Falta de padronização, isso são coisas muito tradicionais que a gente tinha, cada um faz da sua maneira, né? Vamos supor, criar um banco de dados, eu vou criar com o Excel, o outro vai criar em Calc do Linux, o outro vai usar o planilhas do Google Docs, mas não há um padrão, certo? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um padrão sendo trabalhado, você tem um programa em si, você tem um projeto sendo gerenciado, certo? Dificuldades de controle de segurança, nossa, perda de informação, aqueles papéis tradicionais que a gente tinha. Cadê a informação de fulano de tal? Ih, o papel se perdeu, o papel foi parar no lixo. Então, são grandes problemas que aconteciam mais tradicionalmente, né? São problemas muito graves que aconteciam, né? Mas hoje em dia há um certo controle, né? Então, se você for partir de uma evolução, né, até o dia em que a gente chegou a trabalhar com esse gerenciamento, né, de informações, essa grande base de dados que nós temos, então você tem, assim, os programas hoje em dia, eles são trabalhados com o quê? São armazenados. Os dados hoje em dia são embutidos nos programas de aplicação. Então, você pega um exemplo de um aplicativo que você tem hoje, um aplicativo da Claro, por exemplo, né, de telefonia. Lá tem todas as informações suas, né, controle do seu endereço, seu telefone, são dados importantes que você tem. Está tudo ali embutido dentro daquele aplicativo. Só que, ao mesmo tempo, aquela informação que você atualiza no aplicativo é automaticamente
atualizada no programa principal, tá? Há uma separação entre programas e dados. Então, por exemplo, eu tenho um aplicativo que faz uma função, que é gerenciar o seu trabalho, certo? E os dados, que são aquelas informações que a gente já comentou, como nome, endereço, telefone, data de nascimento, né? Quando você iniciou naquele aplicativo, quando você encerrou, são várias informações, mas está tudo ali separadinho, certo? E esse gerenciamento é justamente o controle que o SGBD faz, tá? É esse controle, por exemplo, que ele vai fazer uma independência da informação. Cada programa, cada dado é independente um do outro, né? Mas só que quem gerencia isso aí é o próprio SGBD, tá certo? Então, a base de dados, o banco de dados em si, que toda empresa possui, ela é muito importante, né? Mas a gente está falando tanto de banco de dados, né? O que seria realmente um banco de dados, né? A gente está falando muito disso, mas não chega uma ideia, né? O que seria esse banco de dados? O banco de dados em si, tá? Ela vai ser justamente isso, uma coleção de informações, uma coleção organizada que você tenha das informações, né? Os dados, as estruturas, está tudo ali organizado. Normalmente são armazenados eletronicamente em um sistema de computador. É o principal hoje em dia, né? Você pega um exemplo, você tem uma base de dados que geralmente é armazenada em um HD externo. Todo o final do dia é armazenada uma cópia, feito um backup, cópia de segurança, em um HD externo, em um pendrive, em um e-mail, tá? Então, são todas essas informações, tá? O banco de dados em si, ele é uma coleção de dados que podem estar integrados entre si, né? Todo mundo trabalhando em conjunto, relacionando informações, certo? Com o objetivo de quê? Pode dar um objetivo para atender algum objetivo específico, né? Atender uma empresa, uma comunidade ou um só usuário, né? Só que elas têm que ter o quê? Um significado. Não é uma informação por qualquer jeito, né? Existe um objetivo, né? O que acontece? Quando a gente fala de banco de dados, ele tem alguns elementos principais. O que elementos seriam esses? As tabelas, né? Então, você pega uma informação, essas tabelas que vocês têm, né? Elas seriam, por exemplo, contas bancárias, né? Pega nesse exemplo também, registros, né? Vamos pegar aqui transações bancárias, né? São alguns exemplos de registros. Campos, né? Todo banco de dados ele possui um campo, né? O que seriam esses campos? Aquilo que a gente já falou. Vai registrar nome, vai registrar endereço, vai registrar telefone, vai registrar uma data, um valor, né? Se a gente for comparar com um banco de contas bancárias, né? Uma descrição, tá? Tudo isso é o que a gente tem. E esses dados é justamente a informação principal da transação, né? Por exemplo, em relação à conta bancária, né? O valor dessa transação, tá? Que é muito importante também. Banco de dados, eles geralmente também vocês vão encontrar índices, que é uma forma que a gente tem para poder demarcar, né, uma pesquisa, né? A gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai procurar uma informação importante. Aquele índice vai ajudar a gente a localizar. Vamos supor, a data de cadastramento de uma pessoa, a gente pode usar como um índice, o nome de uma pessoa, a gente pode usar como um índice, certo? Pega em relação à conta bancária, a conta em si, né? Qual é a conta da pessoa? Então, tudo isso faz parte de um banco de dados. Isso as chaves, né? O código da transação, né? A gente vai estar falando muito de chaves mais para frente, né? Até para poder vocês terem essa base, né? De todas as informações que a gente está querendo trabalhar, né? Mas em si, o que seria esse SGBD, né? O sistema do SGBD ele faz esse gerenciamento principal dessa base de dados. A base de dados é a parte mais importante de uma empresa. Se uma empresa perde seu banco de dados, é um problema que pode levar até a falência de uma empresa, tá? Então, por exemplo, para você identificar alguns dados do banco de dados,
você vai ter, assim, o SGBD, geralmente ele pode ser chamado de DBMS, tá? Database Manager System, tá? Que é justamente uma coleção de programas que permite o quê? Criar e manter um banco de dados. Você vai gerenciar, você vai fazer uma definição, você vai definir, você vai construir, você vai manipular uma base de dados junto com algum aplicativo, tá? Então, esses aplicativos são diversos os aplicativos, né? Que hoje em dia temos como base, né, tecnologia, né? Porque hoje em dia tudo se trabalha mediante com tecnologia, né? Você pode ter uma alteração dos dados, você pode recuperar um dado de um banco de dados. O SGBD vai fazer tudo isso. Ele vai fazer uma construção, um processo de armazenamento daquela informação, onde ele vai armazenar aquela informação, tá? O SGBD ele vai te dar essa liberdade de ter essa construção, tá? Então, por exemplo, o que é em si o SGBD? É uma coleção de programas. Vai te permitir construir, manipular, né? Definir um banco de dados para as mais diversas aplicações, né? Então, a gente tem diversos tipos de aplicações hoje em dia, né? Só que o objetivo principal de um SGBD é justamente possibilitar um ambiente que seja adequado. Vai te dar o quê? Uma eficiência no uso da base de dados. Permitir tanto armazenar informações como também recuperar essas informações, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos de SGBD, né? O Oracle, o SQL Server, o PostgreSQL, né? Teradata e o IBM DB2, né? Então, só que a gente vai usar como foco principal o MySQL, tá? Que para nós ele é um sistema software livre, tá? A maioria hoje em dia de bancos de dados elas são pagas, né? Mas a gente tem muitos sistemas hoje em dia que são gratuitos, né? E o MySQL te dá essa possibilidade, tá? Vocês vão ter essa possibilidade mais para frente de poder instalar um MySQL na sua máquina para poder você conseguir trabalhar com a criação de um banco de dados. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho, porque você tem que fazer atualizações de alguns outros aplicativos, como Java, que é importante você fazer essas atualizações de Java, JavaScript, né? Então, algumas vezes o seu computador pode estar bloqueando em alguma outra ferramenta ou outra, mas é só por conta de alguma atualização de algum aplicativo, tá bom? Tá? Mas a maioria você vai estar utilizando MySQL tranquilamente, né? Você vai precisar de dois programinhas, tanto o MySQL, que é a base do sistema de gerenciamento do banco de dados, quanto um programinha que vai fazer a sua máquina ser um servidor de dados, que a gente fala, tá? Como eu tenho aplicativos como o Champ e o WAMP. A gente vai ver isso mais para frente, em algum momento ou outra, a gente pode estar pedindo para vocês fazerem essas instalações. Mas é tudo prática, né? Infelizmente. Tá? Você tem que praticar. Tá? E aí, algumas linguagens de programação, elas trabalham com essas bases, usufruindo, né, do SGBD, né? O COBOL, o DBase, o Delphi, Visual Basic, PHP, Java, que são linguagens de programação que permitem desenvolver aplicativos, tá? Que é o que mais temos hoje em dia dentro o desenvolvimento de bancos de dados, de aplicações, tanto para celular quanto para computadores. É só para vocês terem uma noção de uma ideia, né? Ter uma ideia, o Brasil ele é muito forte no ramo de programação. Né? Então é interessante vocês verem outras linguagens, né, futuramente, um PHP, um Java, que são linguagens que vão te permitir trabalhar justamente com esses bancos de dados. Né? Em relação ao ambiente do sistema de banco de dados, ele começa assim: eu tenho os programadores, os usuários, certo? Que vão estar permitindo ter esse trabalho. Né? Eu tenho um programa que pode ser uma aplicação, uma consulta, tá? Das informações. Eu vou ter os softwares que vão processar as consultas e os programas, que é justamente o papel do SGBD, tá? E um software para poder acessar os dados armazenados. É justamente o que o SGBD vai fazer, tá?
Metadados e dados são todas aquelas informações, são os arquivos que vocês têm armazenados dentro de um banco de dados, tá? Essas informações, elas são muito importantes porque você tem esse controle de todos os níveis, né, de base de dados que você tem acesso, tá bom? Mas isso vai depender com o tempo, você só vai conseguir realmente trabalhar com isso com o tempo mesmo, tá? Então, se você pegar um exemplo agora de alguns usuários que trabalham com um banco de dados, eu tenho os administradores de banco de dados, eu tenho analistas de banco de dados, que são os projetistas, os usuários finais, que somos nós, que fazemos usos dessas informações do banco de dados, analistas de sistema, programadores, tá? Mas se você levar em consideração o DBA, o administrador mesmo de banco de dados, ele faz praticamente tudo isso aí, tá? Ele faz 4 papéis em uma só, praticamente. Por quê? Porque ele tem que fazer uma organização das informações, o administrador ele vai cuidar dos recursos, de administrar, supervisionar, gerenciar os recursos do SGBD. Se o programa vai parar de funcionar, a base de dados, eu tenho que voltar lá e verificar o que aconteceu. Eu tenho que verificar se o programa está atualizando a informação, se dentro do banco de dados, né, se está ocorrendo algum comprometimento dos dados, eu tenho que acessar, verificar com o analista. Ele faz esse controle, ele conversa com todo mundo, tá? Ele vai garantir o quê? Segurança das informações, ele vai ter que administrar toda a base de dados. Ele é responsável pelo acesso, por coordenar, monitorar, todo o papel, tá, de quem está trabalhando como administrador de banco de dados, né, o DBA. Tá? Analistas, eles são responsáveis por identificar os dados. Ele tem que analisar, verificar se o programa está funcionando também direitinho, né? Ele vai dar um suporte, né, a todos os grupos, né, a todas as informações também, né? E os analistas de sistema e programadores de aplicação são aqueles que vão desenvolver, né, o acesso, as transações, ele vai verificar se os programas estão atendendo todas as especificações, tá? Ele vai documentar, ele vai fazer uma manutenção da informação, tá? Ele tem que estar a par de todas as informações, tá? Então, por exemplo, ele vai ter que ter conhecimento de um SGBD, bom? Níveis de abstração, no caso, eu tenho que algumas visões, né, que eu posso dizer que são visões que eu tenho do banco da base de dados, tá? Essas visões que a gente tem, vocês vão encontrar níveis como o nível externo, o nível conceitual, tá? E o nível interno. Geralmente, o nível externo são grupos de usuários, né? São descrições que a gente tem, tá? Então, se eu for pegar aqui num exemplo, né? Vamos pegar aqui nessa visão melhor dentro desse diagrama, né? Vocês conseguem ter uma visão melhor daquilo que eu estou falando, né? O nível externo é aqueles que vão ter são os usuários finais, aqueles que vão ter o acesso à informação, tá? Então, ele pode ter uma visão mais ou menos interna ou uma visão externa de todas essas informações, tá? De todo esse esquema de informação, tá? O nível conceitual, ele é a estrutura, tá? Ele pode tanto exibir para o usuário detalhes de informações físicas, como também pode ocultar, tá? Ele é praticamente uma descrição das informações lógicas do programa, né? Do acesso em si, né? Ele faz um mapeamento de todas essas informações, para te dar o quê? Essa visão para esses usuários que temos aqui, tá bom? Ele faz o quê? Ele faz uma ligação, né, de todas as informações que eu tenho, tanto do esquema interno, que vocês vão ver aqui agora, né, como esse nível externo, para os usuários que estão trabalhando, tá? O nível, esse esquema interno, esse nível interno aqui, seriam justamente os bancos de dados. Onde eles estão armazenados, em que lugar. Às vezes a gente não sabe onde está cada informação, ela pode estar do lado da sua casa, sendo armazenado em algum banco de dados, algum servidor, tá?
É um local físico que vai estar armazenando todas essas informações. Ou não, não precisa ser exatamente físico, né? Ele pode estar em uma nuvem, que hoje em dia é muito comum a gente utilizar uma base de dados em nuvem, né? Vocês me perdoem esse caso com o barulhinho de cachorros, tá? Meus cachorros são bem-vindos também. Aprontam bastante durante a aula, tá? Então, durante a aula, vocês vão acabar escutando esses barulhinhos aí, tá? Bom, o que acontece agora? Eu tenho também um SGBD como os principais propriedades de informações, né? Os produtos principais, né? As principais propriedades de um SGBD. Eu tenho o controle de redundância, que é aquilo que a gente já comentou, né? Que é justamente o controle de repetição, evitar repetições, né? De dados, né? Eu tenho compartilhamento de dados, que eu posso compartilhar informações com diversos tipos de linguagens. Eu tenho aqui controles de acessos, eu tenho a possibilidade de múltiplas interfaces, né? Eu tenho representações de relacionamentos, podem ser complexos, às vezes, na sua maioria, não precisam, né? Forçar restrições de integridade, tudo isso é controlado dentro do SGBD. Tá? Garantir backup, restauração de dados, backup, cópia de segurança. Todo banco de dados precisa ter backup. Tem que ser realizado um backup dessa base de dados em algum local ou outro para poder ser trabalhado. Tá? Algumas vantagens do SGBD é justamente o quê? Garante o quê? Padrões. Ele vai garantir uma padronização, ele vai reduzir redução de tempo de desenvolvimento de aplicações, que eu posso reaproveitar bases de dados em outros lugares, né? Flexibilidade, independência de dados, atualização das informações, tudo isso o SGBD vai te dar essa possibilidade, esse controle, esse gerenciamento dessas informações, tá? Quando você tem essa possibilidade, essas vantagens, você tem vários tipos de organizações que você podem fazer também, tá? E aí você também vai estar trabalhando aí também com algumas linguagens, né, no desenvolvimento de toda a base de dados. Tá? Quando você vai trabalhar com um banco de dados, você vai trabalhar com algumas dessas linguagens aí. DML, que é uma linguagem de manipulação de dados, tá? Essa manipulação é justamente, ele vai fazer uma interação dos dados dentro das tabelas, né? Já que você vai trabalhar com bastante tabelas, vai trabalhar com atualização de dados, recuperar informações. DML vai fazer essa manipulação, tá? Então, por exemplo, você vai encontrar alguns comandos como insert, select, delete, update, que é a atualização, tá? O DDL, que também é um outro nível que você tem de linguagem, né? Que é o que vai permitir realmente você criar, alterar, excluir um banco de dados, uma base de dados. Ela vai trabalhar com a definição, tá? Você vai ter comandos como create, alter, drop. Tudo isso vocês vão ter um momento em que você vai analisando, ver esses comandos para poder trabalhar, tá bom? DCL, que são linguagens de controle de dados, né? São comandos geralmente usados para segurança da informação, tá? Vai te dar acesso, vai te revogar o acesso, ele vai definir, é uma definição de segurança. Você vai levar isso ao pé da letra para vocês, tá? DQL, o DQL em si, ele já é utilizado somente mais para consulta das informações, tá? Então, você vai usar esse comandos como o select apenas para consultar. Ah, professor, quer dizer que ele é próximo do DML? Sim, ele é próximo do DML, porque DML e o DQL vocês vão utilizar comandos praticamente iguais como o select, bom? E o DTL, que é justamente utilizado para transações de dados. Lembra daquela transação bancária, aquela transação de informações? O DTL vai fazer essa cobertura, né? Definir se a informação está acontecendo ou não. Vamos supor um exemplo de uma transação de um depósito, que você está fazendo uma transferência bancária, por exemplo, no seu celular, no seu aplicativo.
se em algum momento a transação você sentir, a internet acabou, a transmissão de dados foi interrompida, aqueles dados, aquele pagamento, aquela transferência que você fez, ela vai ser identificada como um erro e vai retornar para a sua conta. Né? Então, tem todo esse controle. Esse controle, quem vai analisar se tá ocorreu com perfeição a transferência, se ocorreu um erro, é o DTL quem vai fazer. Bom? E aí você vai encontrar também esses modelos de dados, tá? Esses modelos de dados são justamente os modelos, né, que você vai ter como base de dados, né? São modelos de informações, tá? Modelos de dados, geralmente, ele vai fazer uma representação de um banco de dados específico, de um banco de dados de um local real. Vamos supor, você tem uma empresa, você tem ali o funcionário, você tem um gerente, ele vai fazer uma representação, tá? Desse momento, desse local, daquele local real, ou pode ser um local imaginário, né? Mas geralmente é uma abstração daquilo que você tem do mundo real, tá? Então, por exemplo, aqui vamos pegar um exemplo de um banco, né? Um banco, né? Real. Então, você tem aqui uma agência, você tem os clientes, você tem a conta do cliente, tá? Então, nesse exemplo aqui, esse aqui é um exemplo do modelo hierárquico, tá? O modelo hierárquico, ele é justamente uma representação. Ele foi um dos primeiros, tá? Ele dá como é que eu posso dizer? Ele vai criar uma árvore de hierarquias. Quem é que manda, quem é que está obedecendo, quem é subordinado a quem, tá? Ele vai conter o quê? Geralmente as ocorrências, registros, coleção de dados, né? Ele vai te dar uma informação principal, né? Vamos ver nesses outros exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a escola, que é o nível mais importante dentro de um ambiente, né? E eu tenho os seus professores. Cada professor pode ser um professor que dá uma aula de algum tipo de disciplina específico, e cada professor vai cuidar de um aluno específico, tá? Então, pode ser que um professor ele dê várias aulas para vários diversos alunos? Sim. Pode ser que um aluno ele vai trabalhar com esses 3 professores que vocês estão vendo nesse exemplo aqui, tá? Então, o controle hierárquico, esse modelo hierárquico, ele vai te dar essa informação principal. Quem seria o registro pai, o mais importante, e quem seriam os registros filhos, né? Que são justamente esses outros que estarão subordinados a ele, tá bom? Isso aí você vai encontrar muito mais para frente, e até nos textos que vocês vão estar encontrando, serão os relacionamentos. Vocês vão encontrar relacionamentos que vão te dizer lá, eu tenho uma relação com várias pessoas, então é um relacionamento um para muitos, ou um para uma pessoa. Vamos supor que um professor ele vai ter só dar uma aula para um aluno ou para vários alunos, isso são relacionamentos, tá? É uma estrutura que você está tendo aqui dentro do modelo, tá? Esse modelo em rede, ele vai te permitir o quê? Um nó, né, de informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma interligação de várias informações. Uma manutenção mecânica, ela pode ocorrer numa bomba, no motor. A manutenção elétrica, ela pode ser trabalhada no motor. Eles vão precisar de quê? Tanto a bomba como o motor vão precisar de um equipamento, tá? É um, é um exemplo que você vai ter justamente de relacionamento. Se eu tenho um proprietário, eu tenho um membro, né? Tudo isso está interligado. É como se fosse uma nó, tá? Um nó de informações. Pode ser uma informação que vai te dar a representação real, né? De todo das informações principais de uma empresa, por exemplo, de como é que ela funciona, aquele trabalho dentro de uma empresa, né? Vamos imaginar aqui um gerente cuidando de vários funcionários, e esses funcionários têm que cuidar dos clientes. Isso vocês veem que está tudo se relacionando um com o outro, né? Só que esse tipo de modelo, tanto o modelo hierárquico quanto o modelo em rede, eles não
não são muito utilizados, né? Eles não se propagaram, eles não têm uma definição muito grande dentro do mercado. Hoje em dia, é muito mais utilizado esses modelos relacionais, né? O modelo relacional, que é o que vocês estão vendo nesse exemplo dessa tabela, tá? Ela trabalha justamente com isso, com essas tabelas interligando-se com várias informações, né? Um modelo relacional, ele vai permitir o quê? Que os dados sejam vistos, né? Que eles sejam organizados, pode ser organizados tanto em colunas quanto em linhas, tá? Geralmente, isso aqui vai possibilitar o quê? Aumento de independência dos dados, cada tabela você vai ter um controle. Se eu voltar aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma tabela com várias escolas, eu tenho uma tabela com vários professores e eu tenho uma tabela com vários alunos. Cada um dessas 3 tabelas se relacionando entre eles. Aqui no modelo hierárquico não tem uma relação de professores trabalhando com outros professores, né? E tudo mais. Mas dentro de um modelo relacional, não, você tem esse trabalho, tá? Você tem essa informação sendo trabalhada, né? Isso aí a gente vai ver até um pouquinho mais para frente para você entender melhor, tá? Ela é mais flexível, tá? Essa informação que você começa a ter em relação ao modelo relacional, tá? Então, em um modelo relacional, você vai encontrar o nome de uma tabela, que é essa relação, tá? Isso aqui geralmente você vai dar o nome de entidade, tá? Você já vai se acostumar com esses nomes, tá? Você vai ter atributos, que são essas colunas, cada coluninha dessa é uma característica dessa entidade, dessa relação, tá? Desse aluno. Eu vou ter informações como matrícula, nome, telefone, curso, a idade dele. Geralmente a gente não usa idade, né? A gente tem uma idade, usa mais é data, tem a data de nascimento, a partir dela a gente vai montando toda a informação, tá? Cada linha dessa a gente dá o nome de tuplas, tá? Então você vai ter esse nome muito comum, muito presente nas relações, nos trabalhos mais para frente, tá? DER é um diagrama entidade-relacionamento. Você vai ter muito presente nas suas atividades mais para frente, tá? Ele é um modelo que descreve um sistema de alto nível, tá? De informações, pode ser algo concreto, algo físico, né? Algo abstrato, tá? Ele vai te dar uma representação, tá? De todas as informações, todas as dependências, tudo que é relacionado, que tem exigências entre uma entidade e outra, tá? Relação entre tabelas, tá? E aqui eu tenho os elementos de um DER, né? De um diagrama. Eu tenho entidades, eu tenho atributos, tipos de atributos, relacionamentos que são autorrelacionamento, grau de relacionamentos, tá? Isso aqui você vai ver só mais realmente na prática, né? Observando isso, criando os seus modelos, que é o mais importante aí, tá certo? Tá? Geralmente, um diagrama, ele vai ser o quê? Ele vai ser composto por isso aqui. Você vai ter uma entidade, você vai ter atributos, você vai ter um relacionamento. Uma entidade seria o quê? Pega um exemplo de um médico. Você tem um hospital, que é onde ele trabalha, tá? Você tem uma entidade chamada cursos, você tem uma entidade chamada professores, tá? São alguns exemplos que você tem de criações de tabelas. O que seriam os atributos? Seriam as características do médico. Informações como o nome, o CRM, que é o código do médico, tem o código de um curso, o código de um aluno. O relacionamento é qual é esse grau de relacionamento que tem entre uma entidade e outra, tá? Então, se você pode perceber aqui nesse exemplo ó, do relacionamento que eu tenho, tá? Então, nesse exemplo aqui, você fica mais claro para você entender como é que funciona toda essa informação. Então, eu tenho aqui uma entidade, médico, onde ele já possui aqui um atributo CRM, que é o código e informação dele. Esse médico, ele atende determinado paciente, tá? Paciente, ele
que é uma outra entidade, uma outra tabela, tá? Tem vários pacientes ali que tem um atributo chamado consulta. Que tipo de consulta que ele está recebendo daquele médico? Então, por exemplo, o relacionamento é o quê? É o que o médico atende determinado paciente. Ou, por exemplo, um paciente atendido por um determinado médico. Então, nesse caso aqui, é um grau de relacionamento que eu tenho, tá? O relacionamento você está vendo sendo representado por essa elipse. Os retângulos, né? No caso, sem a representação das entidades. E dos atributos, você tem a representação das elipses, né? Losangos, né? Eu não sei de onde que eu estou tirando, né, esses exemplos, né? Meu Deus do céu, de onde que está tirando elipse aqui? Oh, meu Deus do céu, acontece. Então, alguns exemplos de entidades, tá? Então, eu tenho médico, tenho uma entidade de setor, funcionário com vários funcionários, pacientes, livros, secretaria, tá bom? São alguns dos exemplos que eu tenho de entidades que são trabalhadas, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, um outro exemplo, num sistema bancário, né? Eu tenho uma conta corrente, que pode ser uma entidade, uma conta poupança, uma conta salário, clientes, a agência em si, certo? Os atributos que formam dentro de uma entidade, né, em si, né? Eu tenho aqui, no caso, um nome, eu tenho o CRM, eu tenho a data de nascimento, na cidade natal, o apelido, são alguns dos exemplos que a gente tem de atributos, tá bom? Se você for pegar um outro exemplo em relação a um carro, uma entidade carro, automóvel, você tem a placa, o chassi, a cor daquele carro, o modelo, a marca, o ano, tá bom? Você também vai ver muito isso sobre chave primária, tá? Você vai ter chave candidata, chave estrangeira, tá? São alguns dos exemplos que a gente tem, tá? Chave primária, então, no caso, é aquilo que vai determinar o atributo principal dentro de uma entidade, tá? É aquela que vai determinar o quê? Aquela atividade única, tá? Vamos pegar um exemplo de um médico, né? O seu CRM é único, não podem existir dois médicos com um mesmo CRM, tá? É o mesmo passo que um CPF não pode ser utilizado por duas pessoas, tá? Então, tem um CPF único dentro de uma determinada tabela, tá? Um ID, uma identificação, um código de uma apólice, tá? O ID de quem trabalha que é advogado, né? Cada advogado vai ter o seu código, o seu ID de identificação, tá? Eu tenho aqui as chaves candidatas, tá? Que é justamente essa identificação, essa relação de que nenhuma dupla, por exemplo, nenhum dado pode ser duplicado, né? Eu não posso ter, por exemplo, um médico, um código de um CRM de um médico sendo repetido várias vezes, né? Ele é único, mas ele é um candidato, tá? Que está sendo criado ali para ser um possível o quê? Uma possível chave primária, né? Chave candidata, ele identifica uma relação. Se eu posso utilizar um determinado conteúdo dentro da tabela para ser criado como uma chave primária, tá? Chave estrangeira, você vai encontrar muito esse códigozinho aqui, ó, FK. Do chave primária, você vai estar identificando o PK, tá? Da chave estrangeira, que seria essa chave estrangeira? Ela vai garantir o quê? Essa relação entre tabelas, tá? Ela trabalha com o quê? Criando um relacionamento entre tabelas. Então, se você pegar aqui nesse exemplo dessa tabela, eu já tenho o diagrama, onde um departamento aloca um determinado servidor, essa leitura que você vai fazer, ou, por exemplo, um servidor é alocado em determinado departamento, tá? Cada departamento tem o seu código, tá? Que vai ser, no caso, a chave principal, tá? A chave primária, né? Eu tenho uma sigla do departamento e o nome desse departamento, tá? Então, eu tenho uma tabela chamada departamento,
onde ela tem determinados atributos, que são os atributos do código, a sigla, os nomes, né? Cada linha que eu estou sendo identificada aqui é a tupla, tá? É a identificação que eu tenho daquela tabela, né? Daquele determinado departamento que eu tenho aqui sendo trabalhado, tá? Vocês vão encontrar muito o que a gente chama de cardinalidade, é uma integridade, é uma informação, é uma ligação que você está tendo entre umas tabelas. Então, por exemplo, vocês podem reparar aqui que existe um código do departamento na outra tabela, na tabela servidor. Esse código do departamento, você vai reparar que ele está representado por FK. FK é uma chave estrangeira. É uma possibilidade que eu tenho de identificação, tá? De um relacionamento que vai ser criado entre as tabelas, tá? Então, você pode perceber que eu não estou utilizando o mesmo só código, porque o código poderia ter aqui dentro dessa matrícula da tabela do servidor. Então, eu crio aqui código departamento para ser a minha chave estrangeira, tá? Então, por exemplo, nessa tabela do servidor, eu tenho identificações como os atributos matrícula, nome, identidade. Só que a chave primária, a chave principal aqui vai ser justamente a matrícula, porque a matrícula não pode ter dois alunos com a mesma matrícula, tem que ter uma matrícula única para cada um dos alunos, dos servidores, né, no caso, né, não é aluno, né? Então a tabela servidor aqui, então tem o nome de uma pessoa, que é identificada a idade, né, o código do departamento onde ele trabalha, tá? Não pode acontecer de um funcionário trabalhar em vários departamentos, né? Acontece, tanto é que você vai encontrar em alguns relacionamentos assim, tá? Mas um servidor, ele trabalha apenas em um único departamento ou não trabalha em departamento nenhum. É o que você vai identificar aqui por essas informações, tá? 0 e 1, né? 1 e N. Esse N é uma representação de muitos. Então, por exemplo, um departamento pode ter nenhum servidor ou vários servidores, tá? Sendo trabalhados dentro dessa empresa, né? Dentro daquele departamento, tá? Então, aqui eu tenho outros tipos de relacionamentos, tá? Então, eu tenho relacionamentos que, por exemplo, um homem é casado com uma mulher, né? Uma mulher é casada com um homem. É um casamento que está acontecendo. Eu tô imaginando aqui um tipo de relacionamento, né? Tá. Hoje em dia, professor, você tem aí homem com homem, mulher com mulher. Beleza, mas nessa representação aqui, você imagina dessa forma, que um homem vai se casar com o quê? Com apenas uma mulher. E uma mulher vai se casar com apenas um homem, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, você pode perceber, eu tenho uma entidade, eu tenho uma lotação, que é justamente o relacionamento que está acontecendo com outra entidade. Então, eu tenho aqui que eu tenho empregados trabalhando em um departamento. Ou em um departamento, eu posso ter vários empregados. Então, são tipos de relacionamentos, tá? Então, posso ter relacionamentos um para muitos ou muitos para um, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu posso ter um relacionamento muito para muitos. Então, por exemplo, vários alunos podem ser matriculados em várias disciplinas, que é o que acontece aqui no nosso curso. Ou um aluno é matriculado, ou uma disciplina pode ter matriculado vários alunos, tá? É essa leitura que você vai ver nesses relacionamentos, tá bom? E nos tipos de relacionamentos também podem ter várias misturas, tá? Então, por exemplo, um proprietário, ele contrata vários corretores para poder o quê? Cuidar de várias casas, né? Que ele tenha. Então, por exemplo, um corretor ele vai atender vários inquilinos. Então, vocês reparem aqui, ó, esse N que é muitos para muitos. Num relacionamento um para muitos, então, por exemplo, eu tenho um imóvel que é alugado por vários inquilinos, ou, no caso, um inquilino
aluga vários imóveis, tá? E outros exemplos que estão acontecendo dentro desse tipo de relacionamento. Tudo bem? Tá? Esse controle, toda essa execução que você está analisando, é tudo relacionado pelo SGBD. Então, você que vai ser um administrador de um banco de dados, você que vai ser um projetista, você vai ter que preparar tudo isso aí, todos esses exemplos que você está analisando aí, tá certo? Vai acontecer também outros tipos de relacionamentos? Sim, você vai estar montando esses modelos aqui, tá? Só que na sua maioria você vai ter que se focar muito em tabelas. Se você entender como é que cada tabelinha dessa é uma entidade, tá? Que cada coluna dessa é um atributo, que cada linha dessa de dados é uma tupla, você já começa a ter um entendimento bem maior de todas as informações que a gente está querendo passar para vocês, tá? Então, o que você precisa levar em mente é que os relacionamentos, eles vão acontecer entre as tabelas? Sim, vão acontecer. Mas que você precisa saber o que é que pode se relacionar com outras tabelas. Então, por exemplo, eu tenho uma chave primária, que é o PK, que é uma chave principal, onde ela vai permitir que aquele código é único, tá? Ou a matrícula, que é uma matrícula chave primária, que ela é única, que eu poderia estar sendo, ela não pode estar sendo repetida para outros nomes, ela tem que ser única para aquele nome ali, né? Que chave estrangeira é aquela que vai dar possibilidade de eu interligar um conteúdo com outra tabela, tem um relacionamento entre essas entidades aqui, tá certo? Tá? Então, isso vai facilitar muito o entendimento para a gente, tudo bem? Tá? Então, aqui já finalizo aqui, tá? Nesses exemplos, já fica como base,